Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então os discípulos de João dirigiram-se a ele e perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. E na Quaresma nós somos chamados a viver 3 atos de penitência. Primeiro a caridade, depois o jejum e depois a oração. E aqui hoje o Senhor, Ele nos ensina sobre o jejum. O Evangelho ele inicia dizendo que os discípulos de João Batista, eles se dirigem ao Senhor e eles perguntam por que o Senhor não pede a seus discípulos que eles jejuem como eles faziam. E o Senhor ele responde: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? O Senhor ele quis dizer que os de seus discípulos eles não precisavam praticar ainda o jejum, porque ele estava com eles. Jesus ele ainda não tinha partido. E aqui ele estava falando também, ele também continua dizendo que dias virão em que ele será tirado do meio dos seus discípulos, e aí sim eles vão jejuar. Aqui o Senhor falava sobre a sua morte, sobre a sua entrega por cada um de nós. E o Senhor hoje ele também nos ensina sobre o jejum, mas o jejum verdadeiro. Nós vemos em uma passagem também na Bíblia o fariseu e o publicano, onde eles se encontram no templo, e o fariseu ele se gloria daquilo que faz, das obras que faz, enquanto o publicano ele se humilha, ele reconhece seu pecado e o quanto ele é pequeno diante do Senhor. E o Senhor ele se agrada do publicano, e assim também tem que ser nós. Nós temos que reconhecer nossos pecados, o quanto somos miseráveis. E se nós jejuarmos, nós temos que jejuar não para ser vistos, não para ser reconhecidos como pessoas que fazem penitências para Deus, para estarem próximos de Deus. Nós temos que jejuar para o nosso bem, para o nosso espírito. Porque Santo Agostinho ele diz que o jejum ele submete a carne ao espírito. Através do jejum nós vamos fortalecer o nosso espírito em Deus. O jejum ele mata a carne, mas ele fortalece o nosso espírito, e é assim que nós temos que ser. Pessoas fortalecidas no Espírito Santo de Deus, pessoas que são capazes de lutar contra todas as suas dificuldades, contra todos os seus pecados, e tudo isso nós conseguimos através do jejum. O Senhor, em uma passagem, ele diz que há demônios que só podem ser vencidos com o jejum, mas também com a oração. O jejum ele tem que estar unido à oração, porque essas duas coisas elas fortalecem o nosso espírito. E Santo Atanásio ele diz que jejuar é um banquete com os anjos. Quando nós jejuamos, nós nos encontramos verdadeiramente com Deus. Nós nos encontramos com o divino e com tudo aquilo que ele tem a nos oferecer. Através do jejum, o nosso espírito é fortalecido e nós podemos alcançar toda a graça que Deus tem para nós. Que nós possamos ser pessoas, não como fariseu, mas como publicano, que se humilha, que jejua e que faz oração em nome de Deus, mas não para ser visto, mas somente para estar unido a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.